Anotações da semana, o espaço onde os factos que marcaram a semana são analisados sem tabus. Comentadores: Lucas Catimba, sociólogo; Pedro Sendo, analista político; Lionel Vieira da Silva, ativista social. A não perder todos os domingos às 14 horas, aqui no seu e nosso canal da eleição. Benguela 7 Angola, a notícia em tempo real. Anotações da semana. A Rádio Nacional de Angola, Benguela, realizou o prêmio edição denominada Prêmio Benguela Caças 2024. A Rádio Nacional de Angola em Benguela organizou a primeira edição denominada Prêmio Acácias 2024 neste último final de semana deste agosto. Nesta primeira edição foram homenageadas 3 categorias: desporto, cultura e sociedade, com destaque o Bispo Emérito Dom Oscarlino Lopes Braga, que tanto se bateu para o crescimento social da fé e foi um dos precursores de vários catedráticos que hoje o país tem. Dom Estevão Binga, Bispo Auxiliar de Benguela, em representação de Dom Antônio Francisco Jaque, deu vez e voz a Oscar Braga, soou a sua voz dizendo que Oscar Braga fez muito pela sociedade angolana desde 1975 até a data do seu regresso ao pai. Felicitar os que tiveram esta iniciativa e que pretende ser um caminhar sem esquecer a memória de todos aqueles que contribuíram para a sociedade. E evidentemente que Dom Oscar Braga é uma dessas figuras incontornáveis dessa cidade, que pelo tempo que levou aqui, desde que chegou em 75 até o momento da sua partida deste mundo, foi uma vida que transparece em todos os cantos da diocese e não só. Para a vice-governadora para a área social, Dom Oscar Braga representa um legado, sempre pregou o amor, perdão e respeito à família. Para Lídia Amaro, Oscar Braga faz parte dos Anéis de Benguela. Representa um legado que deve continuar, não é? Aqui a homenagear as várias figuras daquilo que tem estado a fazer. É um sinal de que devemos ter referência, e esse evento para mim representa uma referência e uma marca que Benguela deve continuar a seguir. Mas aqui há uma nota a destacar, que é a homenagem que será feita a Dom Oscar Braga, que é uma figura não só da Igreja Católica, mas de toda a sociedade, pelo respeito do seu legado que ele deixa, no amor ao próximo, no respeito à família, doar-se e amar os vulneráveis. Então temos aqui um legado que deve ser perpetuado, deve ser transmitido para as várias gerações. Por sua vez, a deputada Diolinda Valiangula denominou o pai da fé pelo grande exemplo de vida e vocação ao saudoso Dom Oscar Braga. Dom Oscar Braga é um homem que nos deixou muitas lembranças, todas elas muito agradáveis. Eu podia aqui citar inúmeras ajudas espirituais que eu recebi de nosso pai na fé, Dom Oscar Braga, mas o tempo não seria suficiente. Gilceu de Almeida, diretor da Rádio Benguela e organizador do evento, disse que a organização ultrapassou as expectativas e Dom Oscar Braga teve a homenagem merecida. Avançou ainda que o evento será anualmente e sempre em agosto. O objetivo é homenagearmos figuras de Benguela, aquelas figuras transversais que marcaram época e as que continuam a marcar, porque nós queremos com que estes feitos sejam também transmissões para as futuras gerações, de modo que o que percebemos é que é um hiato que andou um bocadinho esquecido. Então homenageamos Dom Oscar Braga, para nós fazia toda a diferença e já era sem tempo. Ultrapassou as nossas expectativas, a adesão do público fundamentalmente e a empatia que tiveram com o projeto. Para nós isso é fundamental. Nós, Rádio Benguela, entendemos que isso acaba por coroar um feito de cada um dos profissionais da Rádio Benguela. É um evento anual. No próximo 10 de agosto vamos também voltar a fazer a segunda edição. Ou seja, a partir de agora teremos
ficaremos atentos aos feitos cidadãos de Benguela. Esse é o nosso grande objetivo. O título Dom Oscar foi ao Centro de Atenção Histórica. Foi o prêmio máximo. E vou começar por Pedro Sendo. Pedro Sendo, assistiu o programa, está muito humilhado. E como é que olha para a dimensão? E segundo o Zé de Almeida, que é o diretor da Rede Benguela, que realizou, disse que está a começar e isso vai prosseguir para mais vezes. Ok, primeiro dizer que esse espaço de homenagem, portanto, atrasa, na medida em que... Atrasa? Sim, atrasou, né? Na medida em que as pessoas devem ser homenageadas enquanto vivas. Mais impacto isso, né? A vivência de sensibilidade, o estado emocional, de espírito, quando a pessoa vê que está a ser, portanto, homenageada, dá um outro sentido à vida. Mas também temos que valorizar, né, a intenção de homenagem ao Dom Oscar Braga, que fez muito para o nosso país, né? É uma pessoa de alta dimensão, do clero católico, e a sua atividade, portanto, rompeu fronteiras, não é? Na medida em que ele desempenhou papéis importantes ao nível da vida da Igreja e também da nossa sociedade. Tanto mais que nós entramos em contato com alguns documentos em que ele contribuiu bastante para a negociação da paz em Angola, e também a reunificação das famílias. Isto tudo foram, de facto, feitos também de Oscar Braga e outras pessoas que contribuíram efetivamente. No caso concreto, é uma homenagem merecida, né? É uma homenagem merecida, e que isto vai marcar nos anéis da história para o reconhecimento das nossas figuras ao nível, portanto, de Benguela e do nosso país. Nós temos que valorizar esse ato. As pessoas que, de facto, receberam alguns prémios, como, por exemplo, o padre Abel Santos, foi também algo merecido, porque ele desempenhou, portanto, grandes papéis. Portanto, não quero entrar em polémicas de outros prémios. Certamente que a organização teve os seus critérios de forma subjetiva para escolher algumas pessoas que foram também, que arrebataram alguns prémios aí. Entretanto, vamos respeitar, vamos valorizar. Dom Oscar Braga foi, de facto, uma homenagem merecida. Leonel. Bem, eu gostaria de parabenizar a Rádio Benguela pela gala, pela iniciativa em si, mas dizer que, afinal, a história não se apaga. A história recorda-se, e esta gala vem nos trazer, lembrar coisas que a gente deixou já para trás, não falando da morte do Dom Oscar, mas de alguns aspectos revividos na história, que acabamos relembrando, principalmente com aquilo que foi o prêmio máximo. O Dom Oscar foi daquelas figuras incontornáveis, de grande dimensão, sem contestação, não é? Eu lembro claramente daquilo que foi o seu papel, principalmente após as caramuças dos anos 92, 93, em que quando militantes e simpatizantes e as forças militares do governo angolano, em nome do MPLA, estavam a assassinar tragicamente alguns cidadãos angolanos, alguns indicados por serem da UNITA, outros na verdade eram simpatizantes da UNITA. Então houve aquela rixa em que muita gente perdeu famílias, houve assassinatos em toda a dimensão, principalmente na província de Benguela. Estamos falando dos caça-homens, né? As caça-homens. Então o Dom Oscar foi a única entidade que conseguiu bater-se e apelar fortemente ao regime e à província que as pessoas parassem de fazer aquela carnificina. Mas a carnificina era recíproca, né? Não, dois lados. Estamos aqui a falar, estou aqui a falar do exatamente papel do Dom Oscar Braga. O papel do Dom Oscar Braga, não é? A quando aquele período de carnificina, porque foi um momento em que os militantes da UNITA que tinham conseguido fugir, se sentiram indefesos, não é? Sem proteção, estavam a ser assassinados, cortejados
cortejados. Então, o Oscar foi a única figura a nível da província, né, que conseguiu não só se bater de forma a intensificar as orações na igreja, mas também foi até a Rádio Benguela, parou o programa a apelar que parassem de matar as pessoas, porque foi um momento muito, muito triste e esse prêmio vem, apesar de... É merecido. Claramente, Dom Oscar Braga é um grande defensor dos direitos humanos. Ele deveria ganhar o prêmio praticamente em mais categorias. É uma pessoa de grande Ainda dá mais prêmios para ele. Sim, claramente. E Lucas Catimbas? Sim, parabenizar aqui a Rádio Benguela. Aliás, Benguela é uma província que teria de possuir mais prémios por conta dos seus atores e intervenientes que fazem dela essa cidade com prestígio a nível nacional e internacional. O reconhecimento aos seus filhos que dia após dia vão criando factos para que ela esteja ao nível do standard, portanto, do prestígio que o país sempre tem como expectativa para essa província de Benguela. E a Rádio Benguela deu o seu contributo em termos de valorizar aquelas as figuras que fazem de Benguela acontecer, fazem de Benguela essa cidade com factos noticiosos, positivos, atenção, factos que a engrandecem e a tornam essa cidade robustecida. É uma pena que só vimos 4 categorias, porque Benguela, o seu mosaico, tem vários. E, aliás, temos que convir que a Rádio Benguela fez essa homenagem com as condições que teve. E aí é um sinal claro, simbólico, de convocar as outras almas vivas. Essa é a primeira das muitas. E é aqui onde nós temos que intervir com apoio. Portanto, eu pessoalmente não apoiei desta vez muitas iniciativas que a Rádio Benguela tem vindo a desenvolver desde o tempo do diretor Adão Filipe, que nós estamos vindo a ser solicitados e nós apoiamos com o que nós temos, mas desta vez ficamos descapitalizados, sem meios materiais ou financeiros para poder apoiar nessa iniciativa que eu até amo muito, que é cultura, é música, é arte, é a minha área, assim, então quando se trata desse tipo de iniciativas eu gosto de apoiar. Então vamos convocar. E Benguela tem muitos empresários e deixa-me chamar aqui a atenção a 3 ou 4 empresários jovens que, com o pouco que têm, fazem com que as iniciativas dos jovens a nível das comunidades e dessas iniciativas como a Rádio Benguela se tornem grandes. Estamos a falar do Manuel Catumbela, estamos a falar do Helender Rasgado e estamos a falar do Antônio Moisés, que são jovens que, quando ouvem um problema de uma comunidade, de alguém que precisa de muletas, canadianas, permitam a expressão, porque acidentou e tem que ser apoiado, portanto, não tem dinheiro para se movimentar, a equipa desportiva de Benguela para representar no campeonato nacional, eles tiram nos seus meios enquanto pequenos empresários e vão. Portanto, permita-me só falar, eu deixei falar, não te interrompi. Então, são essas iniciativas da Rádio Benguela também que nós temos que apoiar para que as pessoas que fazem sejam incentivadas. Por isso é que nós, por exemplo, ao nível do Conselho Nacional de Juventude de Benguela, temos vindo a realizar o Jovem de Mérito, como forma de poder estimular aqueles que fazem de Benguela essa cidade vibrante, no desporto, na cultura, etc, etc. Então, nas próximas edições, não esperemos que a Rádio Benguela nos solicite, mas nós temos que ir lá dizer, olha, em que é que nós podemos apoiar? Não, vocês podem apoiar com credenciais, podem apoiar com papel, podem apoiar com lapiseira, podem apoiar com X para t-shirts. Nós temos que, essas coisas temos que agradecer. Muito bem. Porque no final das contas, ficou bem não só na fotografia a Igreja Católica, por termos reconhecido meritoriamente o bispo de feliz memória, Dom Oscar Braga, que dizia que o homem sabe aquele que aprende com a história, mas também ao nível da imprensa, Benguela realizou o prémio Acácias de Ouro, quando na verdade foi a Rádio Benguela que realizou, e nas circunstâncias de dificuldade da movimentação dos músicos, e produzir o apoio pode ser institucional, pode não ser financeiro, atenção. Agora, e produzir um espetáculo com aquele gabarito, com aquela música toda, com os músicos que vieram de Luanda, hospedagem, alimentação, não é
algo assim a preço de coisa, de laranja. É exatamente muito fastidioso. Anotações da semana. O espaço onde os factos que marcaram a semana são analisados sem tabus. Comentadores: Lucas Catimba, sociólogo; Pedro Sendo, analista político; Lionel Vieira da Silva, ativista social. A não perder todos os domingos às 14 horas, aqui no seu e nosso canal da eleição. Benguela 7 Angola, a notícia em tempo real. Anotações da semana.